conheci quando ela era jornalista de um veículo do Paraná, e ela não saía de Brasília porque ela era a pessoa mais informada que tinha sobre o trabalho do Congresso Nacional. Bom, a Joyce, além de jornalista e escritora, comentarista de política, nascida em Ponta Grossa, no Paraná, em 2018 foi eleita deputada federal por São Paulo, a mais votada da história do país, com mais de 1 milhão de votos, se eu não me engano foi 1.700.000. Em 2017 ganhou o título de principal influenciadora política do Brasil e foi considerada uma das personalidades mais influentes e notórias da rede social no cenário político e econômico. Suas postagens alcançam mais de 30 milhões de views. É autora da biografia do juiz federal Sérgio Moro e dos livros Os Delatores e A Ascensão e Queda da Esquerda na América Latina. Joyce atuou como diretora de veículos como CBN, Band News, FM, Record, SBT Paraná, TV Veja, Jovem Pan. No Congresso Nacional defende o fim da corrupção, corte dos privilégios do poder público, transparência nos gastos públicos. Eu perguntei para ela, falei, Joyce, como é que vai ser a sua plataforma? Ela falou, Guilherme, eu tenho um compromisso com o povo de São Paulo de não ser uma vereadora federal. As minhas pautas são privatização, diminuição do Estado e combate à corrupção, entre outras que não cabe aqui a minha memória falar. Eu vou antecipar aqui, a Joyce vai ser líder do PSL, o maior partido da Câmara dos Deputados, e eu tenho certeza que ela vai desempenhar um papel fantástico, embora esteja no seu primeiro mandato, graças à sua raça, vivacidade e também aos seus braceletes da Mulher Maravilha. Seja muito bem-vinda, viu, Joyce? Obrigada, Guilherme. Bom dia a todos. Isso aqui, gente, foi presente de eleitor. Então, em respeito ao meu eleitor, né, mandaram lá o kit Mulher Maravilha. Não tem como não usar, né? Então, estou com o kit Mulher Maravilha. Queria muito ter superpoderes para fazer muito mais do que a gente pode fazer mais rápido, mas mesmo sem superpoderes, a gente tem aí uma população que está do nosso lado e isso é inegável, né? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, obrigada, Guilherme, contem comigo já, é a primeira coisa que eu digo para vocês, em princípio, contem comigo, é um prazer estar falando com homens e mulheres que buscam essa relação mais próxima entre o setor público e o setor privado, e é assim que tem que ser. Como eu sou uma mulher de redes sociais, eu estou lá, eu estou aqui nas redes, né, o tempo todo, então as pessoas estão acompanhando aqui pela internet, até porque eu prometi, Guilherme, que o meu mandato seria o estilo reality. O meu eleitor vai saber exatamente cada passo que eu dou, aonde eu estou, o que eu estou fazendo, com quem eu estou falando e o que eu estou articulando. Porque é um jeito... Porque é um jeito novo de fazer política e é assim que tem que ser e pronto, acabou. O povo mostrou que é isso que quer e pronto, né? Vou falar aqui sobre os 200 dias de governo, os 200 dias dentro do Executivo e dentro do Congresso Nacional, mas é uma pena que o Exalci tenha saído um pouco mais cedo, porque eu sou do PSL, vocês bem sabem, sou do partido do Jair Messias Bolsonaro, mas vou meter minha colher aqui no PSDB antes de falar dos 200 dias de governo. Porque eu posso fazer isso e tenho autoridade para fazer isso, porque peguei na mão do governador João Dória e fiz a campanha dele em segundo turno em São Paulo. Né? Inclusive tendo que enfrentar uma parte até do meu partido, né? Por que é que eu fiz a campanha do Dória em segundo turno? Uma campanha difícil, uma campanha suja, uma campanha baixa, né, em São Paulo, em que estava valendo tudo. Era o vale tudo da eleição. Talvez a campanha mais sórdida que eu já vi na história. E olha aqui, se viu o Guilherme lendo ali um pedacinho do meu perfil, né, do meu currículo, parece que eu tenho 500 anos. Porque eu fiz né, dirigiu isso, dirigiu aquilo, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, e isso acabou me dando aí esse histórico de dirigir vários veículos de comunicação. Eu acompanhei várias eleições e nunca vi nada como o que foi em São Paulo. E no segundo turno, estive com o João Dória, que é do PSDB, e fiz, né, tem algumas condições que eu coloquei para estar ao lado dele. Meu Deus do céu, que condições! Será que é a condição da velha política, né? Quantos cargos? Não, nenhum cargo, nada disso. Nem um cargo, nem uma secretaria, nada disso. O que eu disse a ele é, eu quero que você tome o PSDB nas mãos. Eu quero que você tome o PSDB nas mãos e que você limpe o partido. Por quê? Porque o Jair Bolsonaro, o nosso presidente da República, vai precisar de uma base forte.
E o momento da eleição passou. Agora é o momento de construção de pontos para aprovação de projetos. Não é mais campanha eleitoral. Agora é condução do país. E é importante que nós tenhamos na nossa bancada, no nosso bloco, o PSDB, o DEM, o PRB, enfim, os partidos todos que de uma forma ou de outra, mais ou menos, em maior ou menor grau, estiveram alinhados conosco. Então, lançamos o Bolsonaro em São Paulo. Eu viajei com o João pelo interior, trouxe ele, inclusive, para falar com o Bolsonaro e nós costuramos aí essa aproximação. Então, é muito importante, sim, que o PSDB esteja conosco, A gente não pode esquecer que Congresso também é matemática. Congresso também é matemática. Não se aprova uma PEC com 307 votos. É 308. Se tiver 307, a PEC é derrubada. Então, esta matemática tem que ser feita. E qualquer um que não faça, ou é ingênuo, ou é muito mal informado, ou é cretino. Então, a gente precisa pensar e levar o Brasil um pouquinho mais a sério. Eu vejo aí que há alguns grupos que não entenderam que a eleição passou e que agora é a hora dessa construção de pontes. Então, inclusive, eu defendo o Bruninho Araújo, que foi ex-ministro das Cidades, como presidente novo do PSDB. É um nome jovem, entrou para a história aí como sendo o voto, aí para o impeachment da Dilma, o voto que, de fato, fez o impeachment passar na Câmara. Foi muito emocionante, ele estava lá chorando, a Bia também, todo mundo chorou, Então, acho que é sangue novo e que o que nós precisamos é isso, sangue novo na política. Metida a colher no PSDB, voltemos ao PSL, ao nosso partido e ao nosso governo. Bom, a gente tem 200 dias, A agenda são 200 dias de governo. O que vai passar nos primeiros 200 dias de governo? Qual vai ser a nossa agenda dentro do Executivo e dentro do Congresso Nacional? Mas aí, Guilherme, a gente tem que fazer um fatiamento, 200 dias de governo e os primeiros 60 dias de governo. Então, a gente está desenhando uma agenda dessa forma. Os primeiros 60 dias, uma coisa acelerada, a medidas que precisam imediatamente entrar em vigor, e aí sim, na sequência, o que seriam os primeiros 100 dias, que 100 é muito pouco, vamos esticar para 200 para passar algumas reformas um pouco mais complexas e que envolvam, inclusive, os projetos de emenda à Constituição, os tais 308 votos, que aí é que o buraco é mais embaixo, O que vai acontecer nos primeiros 60 dias? A gente primeiro tem que lembrar que o presidente Bolsonaro assume com o Congresso antigo. Tem que fazer essa conta. Até fevereiro o Congresso antigo. Então, exatamente. Que, aliás, eu já digo para vocês que é uma coisa que vai mudar, porque eu já encampei essa bandeira de botar um pouquinho de ordem na bagunça, porque não é possível que se tenha férias de inverno e férias de verão no Congresso e no Judiciário e que o presidente da República, prefeitos e governadores tomem posse no dia 1º do ano e as casas legislativas um mês e tanto depois. Isso não tem o menor sentido. Então, eu estou organizando um texto para que a gente possa fazer o alinhamento disso. O chefe do Executivo toma poder junto com o Congresso. Se vai antecipar a posse do chefe do Executivo, que eu acho que até seria bom, dia 15 de dezembro, por exemplo, que daria a chance de outros chefes de nações estar presentes à posse. Você imagina, 1º de janeiro é uma coisa absurda, Você limita muito a presença de grandes chefes de Estado de outros países de estarem presentes à posse. Agora, Congresso e Presidente da República têm que começar a trabalhar junto. E é o novo Congresso, é o Congresso eleito. Então, isso aqui deve ser o último ano que vai ser dessa forma, mas é o que temos para o momento, então a gente vai começar essa mudança, essa agenda com o Congresso antigo. Para esses primeiros 60 dias. Qual é a ideia? O que nós estamos pensando? A primeira ideia é desburocratizar. Aí parece mais do mesmo, desburocratizar, todo mundo fala isso, Bom, como desburocratizar? Essa palavra tão bonitinha que todo mundo usa, mas ninguém diz exatamente o que fazer. A primeira coisa é que a gente não vai, nesses primeiros 60 dias, buscar criar lei. A gente vai buscar revisar, revogar, rasgar, revogar algumas leis. Algumas leis absolutamente inúteis que só servem para deixar a coisa mais burocrática ainda. Então, simplificar os processos. A gente tem, o Guilherme mesmo falou, para que tanta lei, meu Deus do céu? Ontem eu passei a tarde lá na Câmara dos Deputados tentando desarmar algumas pautas bombas, porque o Isalci falou, não se vota nada mais na Câmara dos Deputados. Não é verdade, não se vota nada que preste. O que não presta, vota.
né? Então, para você ter uma ideia, tem de presentinho lá do seu Eunício Oliveira, né, e do seu Renan Calheiros, um projeto que é uma bomba, mas uma bomba para o governo Bolsonaro, que é um projeto que dá uma isenção aí de imposto de renda para aqueles que investirem no desenvolvimento do Nordeste, Norte e aí enfiar o Centro-Oeste, Sudene, Sudã, Sudeco, né? E aí quando você olha, você fala, nossa, que bonito, né? Olha que legal, poxa vida, um incentivo fiscal lindo, vamos lá. Quando você lê o projeto, é assim, qualquer um que faça qualquer coisa não vai pagar imposto de renda pelos próximos 15 anos, vai pagar 75% a menos do que pagaria. E a renúncia fiscal disso varia de 6,5 bi a quase 10 bi por ano. Então você imagina um presente grego, quando a gente está falando em recuperar as contas públicas, em eliminar o déficit, né? E é uma pauta bomba que passou com regime de urgência. E ontem os deputados não estavam sabendo da história, estava todo mundo meio assim, mas como? Regime de urgência? Não estou sabendo? Como é que não é? Eu estive na Câmara ontem para estudar um pouco mais essa matéria e comuniquei o nosso ministro, né, o Onyx Lorenzoni, em relação a isso, para que a gente consiga de alguma forma segurar isso. Então esses presentinhos de grego estão passando na Câmara, e tem mais. Tem outras pautas bombas que estão engatilhadas aí. Então, realmente, o Congresso não está trabalhando com o que presta. Com o que não presta, eles estão ávidos, em especial aqueles que perderam o mandato, e estão tentando fazer a cortesia com o chapéu alheio. Então, tem muito parlamentar que foi demitido na urna e quer já iniciar a sua campanha usando verba pública. Só que um detalhe, no caso desse projeto específico, né, ele fere a LDO, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Constituição, só, e mesmo assim passou. E aí eu perguntei ontem para técnicos da casa, eu falei assim, como é que passa? Sendo absolutamente ilegal em tudo, ferindo tudo. Aí ele falou, bem-vindo ao meu mundo. Então, isso tem que mudar lá dentro, porque é uma brincadeira de mau gosto e uma irresponsabilidade. Não é com o governo Bolsonaro, é com o povo. É uma irresponsabilidade com o povo, né? Em relação ao que, voltando aqui aos nossos primeiros 60 dias, então, desburocratizar, revogar leis, né? Já está sendo feito um estudo para isso. O que realmente existe de legislação que não serve para absolutamente nada, além de travar o desenvolvimento? O desenvolvimento econômico, a abertura de empresas, as parcerias com o poder público. Então, esse levantamento já está sendo feito e vai ter esse mutirão para desburocratizar os processos do Estado, para que a gente consiga andar. Isso não precisa... muitas coisas podem ser feitas até pelo próprio presidente da República, outras serão feitas pelo Congresso. A redução do Estado, isso aí é uma coisa que o governo não abre mão, né? Cortes de alguns ministérios, cortes de cargos comissionados, né? Se preciso for até corta cafezinho, né? Assim, o Bolsonaro disse muito isso na campanha, que para ele pão, ovo e água da bica tá bom, né? Ele falou isso, para mim pão, ovo, água da bica tá bom. E é o estilo dele mesmo, isso não é uma farsa, isso não é um personagem, ele é daquele jeitão, né? Então, de fato, já está tendo um estudo profundo, para que a gente possa passar uma tesoura grande no Estado. Será o ideal? Não. É o que eu gostaria? Não. Eu gostaria muito mais. Aliás, e acho que até a Bia, a gente é até mais dura em algumas coisas que o próprio Jair, como, por exemplo, em privatização. Eu, por mim, privatizo tudo, gente. Tudo. Petrobras, Eletrobras, os cambal. Tudo. Deixa fazer quem sabe fazer, né? O Jair é um pouco reticente com a questão de Petrobras, Eletrobras e bancos públicos, mas o resto ele já está convencido, né? E a gente tem 4 anos para convencer das outras privatizações, né? É um homem que escuta muito, apesar de venderem uma imagem dele, né, de ser um turrão, não é nada disso. É um homem que escuta muito. A única coisa é que ele dá o nome às coisas que as coisas têm, só isso. Ele não dissimula. Ele simplesmente dá o nome das coisas que as coisas têm. E aí tudo vira, né, um hecatombe. Um outro ponto dos primeiros 60 dias, ainda, lembre-se, com o Congresso Antigo, por isso que a gente está fazendo essa divisão. O que dá para andar no comecinho com o Congresso Antigo e o que é que vai ter que andar com o Congresso Novo, tá? Então, ainda estou lá no Congresso Antigo, tá? Meio a meio, né? Mezzo a mezzo. Tirar o Estado do cangote do cidadão. O Jair fala muito isso. Vamos tirar o Estado do cangote do cidadão, tá ok? Ele fala isso direto, né? O que significa isso? É fazer o que
que não aconteça a história da árvore, né? Como o Isalci falou aqui. Quer dizer, você está lá 2 anos pedindo uma licença para derrubar a goiabeira. E a licença não vem. E a obra não sai. E aí tem alguém sempre criando dificuldade para vender uma facilidade, né? Se você quer abrir um crediário, comprar alguma coisa lá nas Casas Bahia, 10 vezes sem juros, você vai ter que ter atestado de tudo que você imagina. Você vai ter que provar que você não é bandido. Se você quer abrir uma empresa, pelo amor de Deus. Então, esse tipo de coisa, que são medidas relativamente simples, que dependem de boa vontade, de querer fazer um pouquinho de pulso firme, e vamos combinar que não nos falta isso, né? Pulso firme é uma coisa que não nos falta. Esse tipo de medida a gente consegue fazer andar já nos primeiros 60 dias de governo, para que a gente tenha, inclusive em relação ao Ministério do Meio Ambiente, um dos critérios do governo é exatamente esse. Ficou aquela coisa, né? Funde, não funde, meio ambiente com agricultura. O Bolsonaro disse, vamos fundir lá atrás, porque o próprio agro disse que seria melhor, o agro e algumas entidades do meio ambiente. Depois, o próprio agro com entidades do meio ambiente voltaram atrás. Ele falou, tudo bem, vocês não querem mais? Ok, maravilha, então vamos deixar 2 pastas mesmo, mas a exigência dele é ter um órgão, né, ter um ministério que desburocratize e não um que infernize a vida de quem produz. É trabalhar em paralelo, né? O agro, a cidade e o meio ambiente. E quem sabe saia a licença da goiabeira, agora com o governo Bolsonaro. Olha só, gente, o governo Bolsonaro assumindo, vai sair a licença para derrubar o pé de goiaba, né? Então, esse tipo de coisa que é relativamente simples, né? Que, de novo, falta só um pouco de pulso firme e boa vontade, porque você vai ter que enfrentar algumas estruturas viciadas, né? Corrompidas em muitos casos, né? Esse é um enfrentamento, talvez aí seja o pulo do gato, né, do governo e de nós congressistas. É fazer esse enfrentamento e mostrar, ó, agora vai ser diferente, ponto e acabou. Então, tanto em questão de licenças, quanto de abertura de empresas, quanto de realmente tirar, né, como o próprio Bolsonaro diz, o estado do cangote do cidadão, essa é uma medida para os primeiros 60 dias de governo. Retomada de obras. Tá? Essa é outra medida importante. Hoje a gente tem 600 obras que estão completamente paradas, obras importantes, não estou nem falando das menorzinhas, 600 obras completamente paradas. Já tem lá um catatal de dinheiro público que foi colocado na obra e a obra virou um elefante branco parado. Faz o quê? Você pega todo o dinheiro público que foi colocado lá, finge que não foi colocado e fica o dito pelo não dito? Não pode. Então tem que retomar isso. Por que essas obras estão paradas, né? Muitas vezes porque a prefeitura não tem mais a contrapartida. Não tem como, né, colocar dinheiro, ou porque alguém meteu a mão no dinheiro, ou porque teve algum tipo, né, de ingerência, ou corrupção, ou ineficiência. E a corrupção e a ineficiência são irmãs gêmeas e caminham sempre juntinhas, né? Então, a ideia é fazer um levantamento, na verdade o levantamento já está sendo feito, mas assim que o governo assumir, retomar essas obras, conversar com os prefeitos, né, e com os governadores e saber aonde está o busilis exatamente e aonde o governo pode, eventualmente, destinar algum recurso para aquela obra ou ajudar a costurar parcerias público-privadas, né, fazer PPPs. Eu tenho conversado com investidores de maneira muito recorrente em São Paulo, com o mercado e com investidores estrangeiros. Trouxe até alguns para conversar com o Bolsonaro aqui em Brasília, que é gente que está assim, ávida para investir no Brasil, né? Tem o Fórum das Américas, inclusive, que eu sou muito amiga do presidente do Fórum das Américas, e ele me disse o seguinte, olha, os investidores que nós temos, eles estão organizando um fundo, eles querem justamente investir em obras que já estão iniciadas. Eles não querem inventar roda. Eles querem pegar projetos que já estão iniciados e concluir esses projetos. Então, tendo um governo novo que dê uma segurança jurídica a esses investidores, eles estão ávidos para isso, eles querem colocar dinheiro aqui, né? Então, fazer a retomada dessas obras não vai ser lá um grande problema, né? Não vai ser tão fácil, mas quem disse que a gente quer coisa fácil, né? Quiséssemos, não estaríamos aqui. E uma outra coisa que é menina dos olhos, né, do governo, do Bolsonaro, da Casa Civil. Aliás, eu quero fazer aqui de público mais uma vez
prestar as minhas homenagens aí ao ministro Onyx Lorenzoni, que tem sido, inclusive, muito atacado pela imprensa de maneira bastante sórdida, né? E eu digo a ele, filho, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, fica sossegado, né? Ninguém chuta cachorro morto, como se fala no bom popularesco. Então, como ele está fazendo um excelente trabalho, ele tem sido bastante atacado, e eu tenho dito nas entrevistas que eu dou, né, não percam tempo, né, não percam tempo, estão perdendo energia, o Onyx não vai cair, ele realmente está costurando um excepcional governo e é absolutamente alinhado com o Bolsonaro, né? Mas uma das meninas dos olhos, tanto da Casa Civil, né, quanto de nós aqui do Congresso, essa bancada que está chegando, quanto do Bolsonaro, é botar a federação em pé. Essa é a frase que a gente usa, né? Como é que se bota a federação em pé? É aquela coisa de colocar dinheiro, Estado e município. E isso é uma decisão do presidente da República. Do presidente da República. A nós, o que vai caber a gente? Conversar com o prefeito, governador, marcar uma audiência, tal, aquela coisa toda. Mas é uma decisão do presidente. E já está tomada. Então, sim, sairá nos primeiros 60 dias de governo. Eu já chego nos 200. É bastante coisa para 60, né? É bastante coisa para 60. 60 são mais difíceis. Então, são medidas... para você ter uma ideia, olha só esse dado. A Caixa Econômica hoje fica com 4 a 11% de cada centavo que chega em município ou estado. 4 a 11%. Pode isso, Arnaldo? Não pode, né? Ué, o dinheiro não é público daqui, não vai público para lá, não é para investir. E aí tem alguém, né, metralha mordendo no meio do caminho. Opa! Então, esse tipo de relação precisa ser equilibrada. Não pode, né? Não tem condição. Tá? E esse é um dado, inclusive, que eu recebi hoje de manhã, Guilherme. Porque antes de vir para cá, eu estava em reunião, né, com o nosso povo lá, em call, né, o tempo todo. Então, para esse dinheiro chegar nas cidades, você deixar essa fatia grossa do dinheiro público no meio do caminho, não está correto, né? Então, botar a federação em pé, fazer com que o recurso chegue nos estados e nos municípios, onde inclusive a fiscalização é maior. É muito maior do que aqui. Né? Se você tiver mecanismos eficientes e estimular a fiscalização em estados e municípios, você consegue fazer uma gestão e um cuidado com o dinheiro público muito maior do que concentrar tudo aqui na União, né? E, por fim, né? Nossa, já falei bastante, hein? Nos 60. Tô no 60 ainda. Tô no 60. Agora vamos, né, para a parte mais importante, que é a partir dos 60, né? O que a gente vai fazer? Os 200 dias de governo. Aí, gente, é reforma. Março, vamos contar com março para o Congresso Novo, tá? Por que com março? Porque tem o tal do carnaval no meio. Jesus amado. Eu tô tão indignada com isso, eu já era antes, Você quer entendeu? revogar o carnaval? Eu quero revogar tudo, gente. Deixa tudo, acaba com o feriado. Pelo amor de Deus, gente. O Brasil precisa andar, pelo amor de Deus. Aí o Congresso toma posse no começo de fevereiro, aí no meio para uma semana para pular carnaval. Entendeu? Até passar a ressaca, acabou o mês, filha, entendeu? É uma coisa inimaginável. Mas com esse, né, feriadão e mais a questão da gente tomar posse só em fevereiro... Eleição da mesa, distribuição de comissões, minha candidata para a CCJ é a Bia, tá? Eu provavelmente, como disse o Guilherme, assumo a liderança do partido, se assim o partido quiser, tudo está sendo costurado para isso, com os parlamentares. Nós temos aí 2 lideranças importantes, a de governo e a do partido, né? Eu defendo até que o Eduardo eventualmente assuma a liderança do governo, porque fica muito mais fácil, ele pode despachar com o pai na cozinha de casa, né? Despacha com o pai na cozinha e tal, e leva as informações para o Congresso, né? É um tete-a-tete que facilita muito, né? Então, a gente quer facilitar a vida, né, nesse próximo governo. Com essas contas todas, né, eleição da mesa, comissões, formação de bloco, então, realmente esse Congresso Novo vai começar a botar a mão na massa com força, com exceções, porque eu já estou trabalhando antes de estar impostado, eu estou o tempo todo na Câmara, a Bia está acompanhando, vendo projetos, conversando com bancada, conversando com líderes, conversando com os eventuais candidatos à presidência da Câmara. Mas o novo Congresso deve tomar posse da situação a partir de março. E a partir de março, gente, olha lá, já passou janeiro todinho, fevereiro todinho, né? Acabou esses primeiros 60 dias, que se a gente tiver muita sorte,
a gente consegue fazer tudo isso andar. Se não tiver, dá uma esticadinha, prorroga por mais 30 e estica de 60 para 90, tá? E aí entra a partir de março a questão das reformas, né? Aí, gente, tem reforma para todo gosto, né? Mas a minha menina dos olhos, e eu não posso ser hipócrita e não serei para agradar ninguém, é a reforma da Previdência. Muita gente se elegeu falando contra a reforma da Previdência, ou até se elegeu falando mais ou menos e agora já está descendo a lenha. Tem que ter a reforma da Previdência. Ponto. Ponto. Eu, particularmente, defendi internamente no partido e mesmo com líderes de outros partidos que conversaram comigo na Câmara, que se aprovasse alguma coisa agora, ainda nesse Congresso, qualquer coisa, para dar uma sinalização para o mercado. Qual era o meu sonho de consumo? Que se aprovasse a idade mínima. Mas aí eu dei com os burros na água. Não dá não, porque é PEC. É PEC. É PEC. E aí, gente, PEC não dá. Então, inclusive, eu conversei com o governador João Dória e com outros governadores que começaram a articular suas bancadas. A gente estava todo animado com esse negócio da idade mínima, mas aí veio o banho de água fria, porque é PEC. E por ser PEC, a gente precisa, né, de ter aí 3/5 da Câmara dos Deputados, do Congresso, das duas casas, nesse sistema bicameral único, né, nos países de língua portuguesa, só a gente tem isso aqui, né? Então, não tem como fazer. Agora, quer dizer, tem, mas teria que ter uma boa vontade gigantesca do Congresso, que a gente não tem. Esse Congresso não está com boa vontade com a gente. Os que foram reeleitos até têm boa vontade, os que não foram não estão nem aí. Não estão nem aí, né? Querem que o circo pegue fogo. Então, a idade mínima não vai passar por conta disso, a não ser que venha um milagre, apesar que eu acredito em milagres, mas acho que esse não vai cair do céu, não. Mas eu defendo que qualquer coisa seja aprovada. Acho pouco provável. Acho que as pautas bombas é que vão tomar conta aí desse próximo mês que entra. Dia 21, o Congresso entra em recesso, talvez até um pouquinho antes. Então, a gente vai ficar mesmo com a reforma da Previdência que está sendo feita, a nossa reforma, para aí de março, abril, maio, né? Trabalhar isso intensamente. E para isso, a gente já tem que organizar a nossa bancada, já tem que explicar o que é o que, e eu estou em contato direto com a equipe de transição da Previdência para fazer isso, né? Até para que os nossos deputados possam explicar ao seu eleitor por que é que votarão assim ou assado. O maior medo do parlamentar é a cobrança do eleitor. É a cobrança do eleitor. Eu já estou já iniciei já há bastante tempo, um trabalho de esclarecimento com o meu seguidor, e são 4 milhões de seguidores diretos, e chega a 40, minhas postagens chegam a 40 milhões de pessoas, justamente para explicar que ou é isso, não tem para onde correr, acabou, não tem para onde correr. Claro que nos estudos que a gente está fazendo da Previdência, tem muita coisa que independe da reforma. Por exemplo, fraudes. O volume de fraudes, assim, é assustador. Quando eu olhei os números sobre fraudes na Previdência, eu falei, não, isso aqui não pode, vocês erraram, não é possível, né? O volume de fraudes pode chegar a um terço do que se gasta anualmente em Previdência. Sabe o que é isso? Então, ter, obviamente, um sistema que vá coibir as fraudes e trabalhar junto com isso, né? Na reforma da Previdência, o Bolsonaro, ele não abre mão, não adianta, da transição. Então, se não tiver transição, não tem conversa com ele já falou isso claramente. Então, assim, não me venham passar de 30 para 40 anos de contribuição do dia para a noite. Ele quer transição. Ele não quer pegar o povo de surpresa, ele não quer nada disso. Então, se a gente trabalhar, por exemplo, vamos pegar o tempo de contribuição, né, 30 para 40 anos, tem gente que fala, meu Deus, é muita coisa. Gente, eu não acho muita coisa, né? Vamos lá, começa a trabalhar eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu era fedelha, mas vamos contar que começa a trabalhar com 18 anos. Você põe 40 de contribuição? Vamos combinar que não é tanta coisa assim, né? Mas se forem os 40 anos, que venha de ano a ano, né? De ano a ano, em 10 anos você resolve. Você vai fazendo a coisa paulatinamente, você não assusta ninguém, não mexe em direitos adquiridos, essa é uma coisa que o Jair tem falado muito, né? É um compromisso dele. E mesmo assim, dá para fazer uma boa reforma, combatendo fraudes e estudando um sistema misto, que em algum momento vá se cruzar, né?
Então, ter a capitalização, né, para aqueles que estão chegando agora, né, na Previdência, isso é bastante importante. O modelo do Chile, o modelo adotado no Chile, é um modelo que agrada bastante a equipe econômica, agrada o Paulo Guedes, e é um modelo inteligente, né, a ser usado. Então, eu acho que o nosso grande desafio, o grande sinal que nós temos que dar ao mercado, e é o que nós vamos tentar fazer no Congresso Nacional, é de fato aprovar a reforma da Previdência. Qual reforma da Previdência? A reforma da Previdência que o país precisa sem escalpelar ninguém. Não é isso que o governo quer e não é isso que o governo vai fazer. E é possível fazer, sim, uma reforma da Previdência, não vou dizer suave, porque isso não existe, mas explicando para a população até onde a gente pode ir e por quê. E uma das minhas metas também é expor claramente aqueles parlamentares que se colocam contra só por se colocar. Então, eu vou explicar para o meu eleitor e para o eleitor dele, né? Ah, porque eu vou votar contra. Vai votar contra por quê? Né? E quando a gente apresenta a conta para a população vai entender, gente. Essa conta não fecha e não vai fechar. Não vai fechar. Eu tenho dito para as pessoas que conversam comigo, eu falo, olha, eu não sei se você vai se aposentar, mas nesse sistema certamente seus filhos não vão. É isso que você quer? Seus filhos não vão se aposentar, esquece. Não tem, acabou, quebrou. Então, esse senso de responsabilidade que a gente precisa levar para o cidadão brasileiro, que foi muito enganado, mas muito enganado com um discurso burro, né, do Partido dos Trabalhadores, que simplesmente, a época que estava no governo, fazia de tudo para impedir, né, que a reforma passasse e que o Brasil andasse para frente. Criaram essa grande bomba relógio aí no país. Então, o nosso grande projeto, claro, reforma tributária, a gente vai trabalhar com reforma tributária, muita coisa já vai ser simplificada nesses primeiros 60 dias, então depois da simplificação, a gente vai ver o que vai trabalhar com reforma. Acho, inclusive, que não é uma reforma difícil de passar, tributária. A Previdência, com certeza, é a mais espinhosa por conta do discurso que foi feito de colocar a população contra essa reforma. Então, a gente vai ter que trabalhar primeiro na comunicação, antes de apresentar a reforma, comunicação. Explicar para essa população qual é realmente o tamanho do gargalo, o tamanho do buraco, aonde estão as fraudes, coibir essas fraudes, que é uma coisa sensacional, né? As pessoas vão ver o tamanho do roubo que foi feito, literalmente, né, no bolso dessas pessoas, e aí sim trabalhar junto com essa população e junto com as bancadas para aprovar essa reforma nos primeiros 200 dias. Acho que é possível mais do que isso. Eu diria para você que de 0 a 10, assim, 80% de chance hoje da aprovação da reforma da Previdência nos 200 dias. Os outros 20% nós vamos buscar. Eu, a Bia, a nossa bancada, convencendo cada parlamentar, se necessário for, sentando até para conversar com aqueles que são nossos adversários políticos. É assim que tem que ser, né? A gente está numa democracia, então, como eu disse, a campanha acabou. E agora a gente tem que pensar no bem do Brasil. Então, se necessário for, eu tomo 2 engolves, sento com a Gleisi Hoffmann e converso com ela, e converso com a bancada, né? Porque ainda que nós tenhamos uma bancada muito barulhenta de oposição, não é possível que ninguém ali tenha algum senso de responsabilidade. Alguém há de ter algum senso de responsabilidade, por mínimo que seja. Então, é um papel importante que a gente vai fazer. E eu digo para vocês, senhores, que se avizinha um bom Brasil para todos nós. As medidas que nós vamos tomar, o Congresso que nós vamos ter e o governo técnico, né, que nós estamos formando vai ser, de fato, para marcar a história do Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, Joyce. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas. Eu acho que a gente podia fazer 3 perguntas e aí a Joyce ou a Bia respondem. Pode ser assim? Só eu tenho 4. Só eu tenho 4, mas vamos lá, vamos tentar organizar. Na verdade, primeiro, parabéns, Bia, eu sou brasiliense, é uma honra tê-la aqui na nossa bancada defender a nossa cidade, tá? Parabéns pela sua eleição. Joyce também pelos números, né, da sua eleição, né, extremamente emblemáticos. E você demonstrou aqui a parlamentar que você vai ser, e nos dá esperança de ter um congresso diferente. Apesar de eu achar difícil, mas temos esperança em vocês. Minhas perguntas são mais ou menos nessa linha. Como é que vocês pretendem montar essa base de governo, né, para ter esses 320, 330 votos aí, que seriam uma margem confortável para a votação de PECs, que vão acontecer certamente, a tentativa pelo menos.
e a relação partidária. A gente tem visto muito essa relação com bancadas, o famoso BBB, mas a gente já vê presidentes de partido reclamando da falta de interlocução no alto clero, vamos dizer assim. Então, como é que vocês pretendem conduzir isso? A eleição da CCJ vai ser preciso também uma formação de bloco, para que vocês tenham um bloco majoritário. Já estou trabalhando nisso. Né? Já estou trabalhando nisso. Legal. Uma coisa que me chama a atenção, que em nenhum momento você citou aí, que me preocupa bastante, eu acho que hoje é um entrave para o Brasil, a gente tem que talvez rever essa relação, é a interferência do Ministério Público nessas, né, vocês vão fazer revogação de leis, decretos, portarias, normas, legais e infralegais, legais no Congresso, infralegais do próprio presidente ou os ministros podem fazer, mas a interferência do Ministério Público eu acho que pode ser um entrave que em nenhum momento você tocou nisso, eu gostaria de saber o que vocês estão trabalhando, não só o Ministério Público, mas o Judiciário também, né? Ao ser provocado, obviamente. E por fim, a reforma da Previdência, que sem dúvida nenhuma é mais importante, nessa nova base de parlamentares, principalmente a do PSL, né, que tem mais da metade da sua bancada é formada por servidores, e basicamente da área de segurança, como você pretende convencê-los, né, perante as suas, e eles convencer as suas bases, as respectivas bases, que essa reforma é importante, você falou na passando, mas considerando que são servidores públicos e tem que defender seu eleitorado. Então, há uma dificuldade especial nisso ou você não vê isso? São essas 4. Acabou, né, gente? Todos vocês perderam a chance de fazer perguntas, porque ele monopolizou tudo aqui. Bom, vamos lá. Base. O nosso ministro Onyx, da Casa Civil, fez um belo trabalho conversando com as bancadas temáticas, né? Ele iniciou o trabalho conversando com as bancadas temáticas, que foi uma boa estratégia, porque quando você fala com bancada, você fala com um monte de partidos. E se você fecha com uma bancada, você indiretamente fecha, pelo menos com uma parte desses partidos. Agora, qual é o nosso desafio? Feito isso, isso foi o primeiro passo. Feito isso, estamos num segundo passo, que é conversando com os presidentes de partido A, B, C, inclusive do nosso próprio partido, né? Ontem eu pedi muita parcimônia, né, dos deputados eleitos, dos líderes de partido, porque realmente, mas não estão atendendo, não estão conversando com a gente não tem espaço no governo. Calma, gente, calma, a transição acabou de começar. Calma, todo mundo vai ter o seu momento de conversar com o governo, de conversar com o ministro da Casa Civil, as pessoas serão ouvidas, né? Serão ouvidas, então isso vai acontecer. Eu tenho conversado com alguns presidentes de partido, né, sempre muito alinhada ao ministro Onyx, né, a gente não faz nada, né, o que dá na telha, né, a gente faz isso de forma muito alinhada. Então, essa conversa com os presidentes já está acontecendo. Demora um pouquinho, né? O que mudou é a cultura da coisa. É uma conversa que, obviamente, vai acontecer, nós vamos atender os partidos, atender os deputados, mas não do jeito que se atendia. Não distribuindo cargo né, à torta e à direita. A gente está falando de redução do Estado. Não dá, gente. Se for para dar cargo para todo mundo que quer, acabou o Estado. Você tem ideia de tanta gente que pede, para mim, vaga no meu gabinete, no governo Bolsonaro e no governo Dória. Não, você ajudou a eleger o Dória, agora você tem direito, não sei o quê. Eu falo, gente, vocês não votaram em mim justamente porque eu sou contra esse negócio aí? E agora vocês estão pedindo para mim a mesma coisa? E não é assim, olha, eu sou qualificado, eu sou um profissional assim, assim, assado, eu posso, né, trabalhar, ajudar no projeto. É assim, tem uma vaguinha para mim? O que é isso? Como assim tem uma vaguinha para mim? Né? Então, essa cultura a gente está mudando. E quando se muda a cultura, não é do dia para a noite. Né? A coisa é um pouquinho mais devagar. CCJ, formação de bloco. Não sou amadora, bem, já estou fazendo. Relax. Já estou fazendo, já estou conversando com o presidente do PSL, Bivar, em relação a isso. Já estou montando tudo isso. Eu sei que a indicação é da líder do partido, porque já há uma jurisprudência, inclusive, do Supremo em relação a isso, né? E é claro que o maior bloco vai buscar a CCJ e é o que a gente vai construir, o maior bloco, ponto, né? As conversações já estão acontecendo. Interferência do Ministério Público e do Poder Judiciário. Há um ativismo judicial, claro, a gente sabe disso, né? Mas nós temos uma carta na manga, chamada Sérgio Moro, que não é qualquer carta na manga, né? Vamos combinar que é um coringa, né? E a gente tem uma parte do Ministério Público muito alinhada conosco, que é aquela parte que lutou, né, pelas medidas contra a corrupção, né? Então, não é assim, todo o Ministério Público está aparelhado, não. Né? A gente tem uma outra pessoa, que é um outro grupo ali que pode fazer algum barulho,
mas também estamos preparados para isso. Só que é política, não é céu de brigadeiro. Então, a gente vai conversar, a gente vai bater papo, a gente vai pressionar se for preciso, né? E as coisas vão acontecer independente do ativismo judicial. Acabou? Respondi tudo? Respondi, né? Faltou só a reforma da Previdência com a bancada de servidores do PSL. Essa é um calcanhar de Aquiles que nós temos, né? Então, eu acho que o primeiro desafio que nós temos é convencer o nosso parlamentar, dito da bancada da bala, né? O nosso parlamentar, de qual é a importância de se aprovar alguma reforma da Previdência, né, para esses servidores. Não vai ser igual. Por quê? Porque, por exemplo, no caso das polícias, ou você põe todo mundo no mesmo regime, porque é diferente. O policial, o militar, ele está 24 horas à disposição, o policial fica no quartel lá, não sei, 72 horas, não vê família, não tem final de semana, não tem alguns direitos trabalhistas. Então, assim, de novo, não dá para comparar banana com macaco. Você tem que comparar banana com banana, macaco com macaco. Não dá. Então, ou é tudo igual para todo mundo, ou se eles têm uma diferenciação na forma de prestar o serviço e de receber os benefícios, a gente também tem que encaixar isso na reforma da Previdência. O nome disso é bom senso. Agindo com bom senso, eu acho que é possível trazer essa bancada militar para aprovar isso, e também é a bancada que está ligada a outras áreas aí, né, que defendem funcionários públicos, servidores públicos. A gente consegue conversar e consegue chegar a um meio termo. O Bolsonaro tem se mostrado muito feliz nisso, né, em ter o bom senso de ouvir. Não é nada de cima para baixo, não é nada imposto, não. É o bom senso de ouvir. Nós vamos ouvir todos, vamos costurar. Eles têm responsabilidade com o Brasil, boa parte dessa bancada está alinhada conosco. Então a gente vai sentar, vai conversar e vai buscar uma alternativa. Lourenço. Bom, muitas das coisas que você falou, assim, música é harpa com meus ouvidos. E eu queria entender um pouco mais de alguma coisa que incomoda muito para o empresário. E é a questão do Estado nas empresas, a quantidade de empresas, como a Hemobras, que nunca funcionou, como a EBC, que tem lá um monte de jornalista, é a empresa que pesquisa minerais, que não sabe do que faz, ou seja, são ralos e ralos de empresas que estão aí que devem ser fechadas. Quando você disse que por você privatiza. Fecha ou privatiza? Fecha ou privatiza. Isso é visto dentro do governo do presidente Messias Bolsonaro, São Messias, como prioridade? Isso é uma pergunta muito importante, porque a gente vê, por exemplo, a Biobras já com 2 bilhões e nunca produziu um frasco de nada, é um cabide de emprego lá em Pernambuco. E para a nossa deputada, que você também podia responder, não é só os sei lá, como pode chamar o pessoal do judiciário, porque eles não só são, como levam a família junto. É uma casta. Sim, é uma casta, né? É uma casta. E os filhos também vão junto, né, Eliane? Exatamente. A gente que mora em Brasília sabe. Isso tem que acabar. Vocês são a favor dessa realidade de acabar com essa PEC aí de 75? É só por revanche ou vamos trabalhar para isso? Eu vou passar já, eu vou responder a primeira parte das empresas públicas, vou passar sobre a questão do judiciário aqui para a Bia falar, mas eu já adianto para você que, de novo, eu sou um pouquinho mais radical, não é uma palavra boa nesse momento, né? Mas enfática, um pouquinho mais radical em relação a essas coisas. Eu defendo que no Brasil o ministro do Supremo tenha mandato. Muito bom. Mandato, tá? No máximo 8 anos, tá? 4 é pouco, mas 8 tá bom demais e com chance de demissão. Tá? Demissão. Mas nos Estados Unidos não é assim, porque o pessoal entra e fica o resto da vida. Tudo bem, só que se nos Estados Unidos o ministro fizer o que o Lewandowski fez aqui no caso da Dilma, do impeachment da Dilma, o que o Gilmar Mendes faz praticamente toda semana, ia ser preso. Então, de novo, não vamos comparar banana com macaco. Né? Não vamos comparar o sistema da corte máxima americana com o nosso sistema aqui, porque é uma coisa completamente diferente. Então, defendo mandato. E defendo que o pezinho venha de novo a pisar no chão, né? Porque eles vivem voando nas nuvens. É uma realidade completamente diferente. A Bia vai falar aqui em relação à PEC da Bengala, porque ela é uma das pessoas que defende, assim como eu, como num primeiro momento, né, o fim dessa PEC da Bengala, mas acho pouco.
Não pode um ministro chegar com 30 e tantos anos, como Dias Toffoli, e ficar até 70, 75, sem chance de demissão, porque o Senado, até então acovardado, e espero que não o seja a partir de agora, não é capaz de fazer um impeachment do ministro Supremo, mesmo que ele rase a Constituição na nossa cara. Alguma coisa está errada. Né? Não dá para o Supremo ficar colocando o Congresso de joelhos. O Congresso do qual eu farei parte não vai ficar de joelhos para o Supremo. Né? Isso eu posso garantir para você. Quanto às empresas públicas, é prioridade sim. O Bolsonaro já falou várias vezes isso. Aquilo que só dá prejuízo, que ninguém nem quer comprar, fecha as portas que já está no lucro. Fecha as portas que já está no lucro. Aquilo que a gente, obviamente, conseguir privatizar, fazer negócio, business, trazer o dinheiro para o governo, a gente privatiza. Né? As grandes empresas, o que mexe aí com energia, né? O Jair torce um pouco o nariz, o negócio de privatizar a Petrobras não gosta, Eletrobras não gosta e bancos públicos não gosta. Né? Eu gosto. Eu, por mim, como eu disse, eu privatizava absolutamente tudo, mas isso aqui sou eu, deputada, falando, quem vai definir é o presidente da República. Mas acho que no andamento das coisas não vai ter muito como escapar. Sabe? Eu acho que daqui, ali para o final do governo, não tem muito como escapar, gente. A gente tem que deixar quem sabe fazer, fazer. Hoje, infelizmente, empresa pública vira, com raríssimas exceções que confirmam a regra, um trem da alegria, um cabidacho de emprego. Né? Eu vou te dar um exemplo. Itaipu, linda Itaipu maravilhosa, produz a energia mais barata do sul do mundo, e este, aquilo, tal. Lindo. Sabe quanto ganha um conselheiro da Itaipu? 67 mil reais. 67 mil reais. Eu entreguei essa lista para o Onix. 67 mil reais. Uma penca de gente. Aí sabe quanto ganha o bonitão que vai a cada 2 meses para fazer uma reunião? Aparece lá, toma um café, bate um papinho, 27 mil reais, mais todas as despesas pagas. Cada conselheiro desse que ganha 67 mil reais tem direito a pelo menos 3 assessores que vão ganhar no mínimo 20 mil reais. E aí você vai somando. Que é uma vaguinha, né? Então, e eu não estou dizendo que é uma questão de merecimento. Ah, não, mas uma pessoa não merece. Não é merecimento. A questão é, o Brasil não aguenta, ponto. Poder público não é para enriquecer ninguém, ponto. Quer enriquecer? Iniciativa privada. Portas abertas, muito obrigada pelo seu serviço prestado, tchau. Né? Então, a gente tem que mudar essa cultura também. Né? Agora, em relação às privatizações, vocês vão ter uma surpresa. Vocês vão ver o que Paulo Guedes fará. Obrigada. Pessoal, Deixa eu falar aqui sobre a questão do judiciário, o PEC da Bengala. Olha, eu tenho falado, tenho dado umas entrevistas e sempre falo que o maior problema que nós temos hoje no Brasil, o maior inimigo do povo é o Supremo, não tem dúvida. Porque nós temos um governo novo, o Brasil foi às urnas, colocou um governo novo, colocou um Congresso novo, mas nós temos um Supremo antigo. E um Supremo que está acostumado a enfrentar as questões que são decididas no Congresso e decidir de acordo com a consciência dos ministros, não de acordo com o que está na lei ou na Constituição. Então, isso é terrível. Nós estamos vendo questões, não só as questões econômicas, de privatização, mas imagina questões de valores, como o ministro Barroso dizer que o aborto é um direito universal fundamental que independe de lei e depende da maioria. Isso fere a consciência do brasileiro e fere a Constituição e os princípios da República. Bom, então eu tenho falado aí da PEC da Bengala, eu tenho dito o seguinte, dar uma mexida no Supremo vai fazer bem à democracia. É isso que eu tenho dito. Se vai ser com PEC da Bengala, se vai ser com impeachment de algum ministro. Eu, por exemplo, fui autora do impeachment da Dilma, do impeachment do Janot e do impeachment do Toffoli. Eu tenho 3 impeachments meus parados lá, 2 parados no Senado. Um ficou na Câmara e os outros 2 estão parados no Senado. E tem também um mandado de segurança parado no Supremo contra o fatiamento do impeachment. Também está lá. A Rosa Weber sentou em cima. Então, qual vai ser a medida? Se vai ser mandato, que eu concordo também, Joyce, colocar mandato para ministro do Supremo, se vai ser com a revogação da PEC da Bengala, eu ainda não sei qual será o meio que a gente vai conseguir realmente, né, qual vai ser eficaz. Eu sei que a Folha de São Paulo, antes de ontem, já lançou uma matéria que diz assim, bolsonaristas querem
mexer na PEC da Bengala, aí depois diz o seguinte, bolsonaristas têm que entender que não é assim que se faz, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Não são os bolsonaristas, é a sociedade que quer. Porque eu digo o seguinte, essa pauta não é minha, essa é a pauta que está sendo cobrada de mim pelos meus eleitores, pelos eleitores da Joyce, por vários eleitores. É a sociedade que quer mudar. Então, nós temos que fazer a vontade. E aí, PEC da Bengala. Então, o STJ já disse, não pode não. Não pode, porque se fizer, só se for para os próximos ministros. Eu falei, ué, mas esses, vai ter que esperar 20 anos. Foram beneficiados com a PEC da Bengala. Vai ter que esperar 20 anos para mudar. E aí eu digo o seguinte, ué, que estranho. Eu, como procuradora do DF, que fui servidora pública, eu sempre convivi com a jurisprudência uníssona do Supremo de que servidor público não tem direito a regime jurídico. Você não tem direito adquirido, não tem direito ao regime, não tem direito adquirido ao regime jurídico. Então, o Estado pode mudar tudo. Hoje, para você passa num concurso, pode mudar, inclusive, a sua aposentadoria, pode mudar tudo, não existe direito adquirido ao regime jurídico. Mas eles têm? Suas excelências têm direito adquirido ao regime jurídico? Não tem. Então, o Supremo ainda vai ter que passar o vexame de contrariar a sua jurisprudência de sempre, para dizer que no caso deles é diferente. Eu quero vê-los, eu quero colocá-los na parede, eu quero causar desconforto às suas excelências. Vamos ver. Algo vai ser feito. O que nós ainda vamos discutir, não é a minha vontade, vai passar pelo Congresso, vai ter discussão, vai ter votação, Câmara, Senado, mas alguma coisa vai ser feita sim, porque eles têm que saber que eles têm que ficar naquele lugar lá da praça que é deles, que é de fazer a subsunção, que é de aplicar a lei ou a Constituição ao caso concreto, e não de legislar. Muito bem. Só um detalhe, Guilherme. É engraçado que o STJ agora está dizendo que não pode mudar a regra do jogo com o jogo sendo jogado. Só que a PEC da Bengala foi aprovada com o jogo sendo jogado e todo mundo se beneficiou dela. Então podia, para ganhar os 5 anos jamais, mas para perder não pode. Ah, peraí, né, gente? Um pouquinho mais de respeito à inteligência e à memória do povo. Pessoal, mais alguém? Bom, a Bia fez uma relação ali de várias coisas que ela fez. Queria também dizer a retomada do nome da ponte, Costa e Silva, né? Isso tudo antes do mandato. Então, essa é a perspectiva. E queria fazer uma pergunta muito rápida, Joyce. Você tem uma parceria com o futuro ministro Sérgio Moro muito grande, e a gente apoia. E aí, Bia, eu queria também dizer com muito orgulho que nós, todos associados da Briga, eles passam por um comitê de admissão, aderem a um código de conduta e se submetem a um conselho de ética. Então, nós não temos nenhum dos nossos associados sequer citado em operação em curso, nem do passado e certamente não vamos ter do futuro. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande para apoiarmos, sim, as medidas anticorrupção e trabalharmos para o Brasil melhor. Mas a gente entende também que talvez a gente precise agora começar a olhar para frente, porque senão a gente não bota uma nova página nisso. A gente vai ter um novo governo, e aí fica aqui uma pergunta, Joyce, como é que vai ser isso? A gente vai ficar eternamente olhando para trás, ou será que está na hora da gente olhar para frente? E a segunda coisa, você comentou rapidamente, é o investimento estrangeiro. Nós fizemos aqui no Panteão da Pátria, no dia 25 de setembro, a segunda Conferência Internacional da ABRIG, onde nós tratamos de temas transversais e trazemos especialistas de fora para que possam dar o seu testemunho de como é que determinados assuntos estão sendo tratados fora. Esse foi mais segurança jurídica, mais investimento estrangeiro. Os players brasileiros, sejam eles públicos ou privados, estão esgotados. E a gente precisa retomar a roda. Então, nós termos um país aberto ao investimento estrangeiro é fundamental para que a gente recupere a capacidade de investimento e até a gente criar um ciclo virtuoso. Então, fica aqui a nossa pergunta, Joyce, tanto de corrupção quanto de investimento estrangeiro. Vamos lá. Em relação a gente ficar remoendo e digerindo o passado, eu até já respondi antecipadamente um pouco dessa pergunta, né, quando eu disse que nós precisamos conversar e que a eleição acabou. Agora é o momento de tocar o Brasil para frente, né?
Então, é óbvio que a gente vai ter pontos de conflito, de tensão, especialmente dentro do Congresso Nacional, que é a casa adequada para esse tipo de debate. Não é o Executivo, né? Não é o Executivo. Mas, essas são questões pontuais, Guilherme. Como eu disse para vocês, se necessário for, né, sentar com a oposição, conversar com a oposição, né, explicar para a oposição, né, o que nós queremos e, eventualmente, até dizer, ei, precisamos, quem de vocês aí é responsável com o país? A gente precisa dos votos de vocês? A gente vai fazer. Aqui não tem ninguém irracional, aqui não tem nenhum bicho com focinheira. Né? Nós somos absolutamente civilizados, apesar de fortes e corajosos. Né? Isso é o que nos diferencia do restante. Né? Diferente, né, o Isalci falou, o PSDB não sabe fazer oposição. Não sabe fazer oposição mesmo. Fôssemos nós oposição, ainda bem que não somos, saberíamos fazer muito bem a oposição, de forma responsável. O que eu espero da oposição é que façam uma oposição de forma responsável. Sei que alguns não vão fazer, e já disseram, mesmo que o projeto seja bom para o Brasil, a gente vota contra. Ok, mas eu espero que essas sejam exceções. Que nós consigamos ter, no minimamente, um diálogo pelo Brasil. Não é tomar cafezinho, bater papos, ir no cinema, não é isso não, a gente não quer esse tipo de conversa. A gente quer, de maneira adulta, no plenário, nas comissões, dizer, olha, isso é importante para o país, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E quem sabe trazer aí o centro virar conosco. O centro virar conosco, ponto. O centro um pouquinho mais para a esquerda, a gente ainda consegue trazer para votar. As nossas maiores dificuldades certamente estarão no PSOL e no PT. Não é nem PCdoB, é PSOL e PT, por incrível que pareça. Que são os mais barulhentos mesmo. Ainda assim, conversaremos. Né? Em relação ao investimento estrangeiro, como eu disse, eu tenho conversado muito com representantes de fundos, com gente do mercado. Em São Paulo, esses dias eu estou direto aqui em Brasília, mas quando eu estou em São Paulo, a cada 2 dias eu me reúno com grupos de fundos e mercados. Estou conversando com investidores da Índia. A gente vai conseguir trazer provavelmente a reunião dos BRICS para cá, para o Brasil. Eu estou articulando isso. Vai ser uma coisa muito legal. Eu trouxe o embaixador para conversar com o Bolsonaro há mais ou menos uns 10 dias. Vai ter uma missão que vai visitar a Índia e eles estão já organizando para trazer uma missão de lá para cá. Tenho conversado com alguns investidores americanos também e eles só querem segurança jurídica, e segurança jurídica é tudo que o governo Bolsonaro pode prometer. Ele não pode prometer muita coisa, porque muita coisa depende do Congresso, por mais novo que seja, a gente não sabe ainda como é que exatamente o Congresso vai se movimentar ali. Agora, segurança jurídica, ele pode prometer, porque isso é algo que está nas entranhas do governo. Não há possibilidade de não haver segurança jurídica aqui. E isso, sim, depende muito mais do presidente da República. E se depende dele, está resolvido. Muito bom. Considerações finais? Eu quero agradecer vocês. Espero que eu não tenha falado muito. Né? Quando me dão um microfone, você sabe como é. Eu estou tentando me policiar. É um prazer. Eu estou fazendo alguns eventos aqui ao lado da Bia. A Bia será a nossa grande parceira, a minha parceira especificamente, mas nossa parceira no Congresso Nacional. A gente tem uma dobradinha que não começou hoje, né? A gente já subimos em muito caminhão pedindo impeachment da Dilma, né? Já fizemos muita manifestação contra os desmandos do Supremo e até mesmo do Congresso. Já trabalhamos muito naqueles corredores da Câmara para aprovar medidas importantes para o Brasil. E agora chegou um momento de extrema responsabilidade, que é da gente fazer tudo aquilo que a gente cobrava que os outros fizessem, né? Então, eu sei que pesa sobre as minhas costas mais de 1 milhão de motivos, né, para que eu realmente faça um mandato excepcional. E posso falar por mim e posso falar pela Bia, porque a conheço. Né? Não haverá possibilidade de pessoas como eu, como a Bia, como o Eduardo Bolsonaro, como o Flávio no Senado, pura e simplesmente porque nós temos autoridade moral para fazer aquilo que nós estamos dizendo que vamos fazer. Ninguém vai poder, com o dedo em riste, dizer, eu sei o que você fez no verão passado. Não. Porque nós temos autoridade moral. É só isso. Né? Com autoridade moral e um pouquinho de coragem, consegue mudar esse país. E dando exemplo, obviamente, para essa bancada nova que chega, que está ávida também por mudanças. Eu marquei uma reunião de bancada amanhã aqui, nosso partido vai estar reunido aqui em Brasília. Vai ser a primeira grande reunião de bancada. Que é justamente para trazer esse pessoal novo, cheio, né, de energia, para trabalhar em prol do Brasil.
contem comigo, o Guilherme tem o meu celular, fiquem à vontade para pegar o meu telefone celular e eu estou sempre à disposição. Muito obrigada. Vou simplesmente aqui ratificar, encampar as palavras da Joyce. Contem comigo também. Um grande prazer estar aqui e poder me colocar à disposição para ajudar aquelas pessoas que querem ajudar o Brasil. É isso, né? Cidadãos agora são chamados a essa responsabilidade. Estamos juntos, contem comigo no Congresso. Vamos resgatar o nosso país. Com Bolsonaro, tiramos o Brasil ali, estava na beirinha do precipício. Agora nós temos que trazer o Brasil para o rumo certo, com Paulo Guedes, com o liberalismo econômico e também trazer de volta os valores que são tão caros para a sociedade brasileira. Muito obrigada. Bom. Eu tinha uma pergunta para fazer. Uma pergunta? Uma pergunta? A gente já despediu. Está quebrando o protocolo, Excelência. Está quebrando o protocolo, Excelência. Então, primeiro eu queria parabenizar as duas. A gente ficou muito feliz de ouvir uma disposição enorme de trabalho. O trabalho é enorme que tem que ser feito e é muito importante que ele seja feito. Vi algum otimismo. Eu não sou tão otimista em relação à matemática e aos números, mas espero que esse trabalho todo, essas mangas arregaçadas, consigam reverter aí o meu ceticismo em algumas questões. A minha pergunta, assim, é rápida, sim ou não, basicamente, é em relação à sua referência à dificuldade que PT e PSOL podem trazer. Isso, fazendo uma interpretação ao contrário, o senso, seria o mesmo que dizer que esse bloco que foi formado sem o PT e sem o PSOL, mas pelo PSB, pelo PCdoB e pelo PDT, é um bloco de oposição que vocês acreditam que seja uma oposição responsável? Olha, eu não posso falar pelo PDT, pelo PSB, etc. e tal, né? O que eu sei é que há figuras dentro desses partidos que são mais responsáveis. Não estou falando do partido como um todo, mas eu, particularmente, né, apesar de ter entrado na campanha, por exemplo, do João Dória em São Paulo contra o PSB, sei que há figuras do PSB que são mais responsáveis, né, figuras que realmente sabem fazer conta e têm responsabilidade com a matemática do país. Há figuras do PDT, que foram eleitas, que são mais responsáveis, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Gustavo Fruit foi eleito pelo Paraná. Foi um péssimo prefeito de Curitiba, tá? Péssimo. Tanto que tomou uma surra na urna. Mas foi um excepcional deputado lá atrás, na época da CPI dos Correios, quando era do PSDB. Né? Quando ele foi pro PDT, eu chamei ele, eu falei, Guga, PDT, Guga. Aí ele deu risada e tal, acabou fazendo uma aliança com o PT, se deu mal, não deu certo. Agora, o fato dele estar no PDT não o transforma num parlamentar irresponsável. Eu duvido que aquele Gustavo, que foi um baita deputado à época da CPI dos Correios, inclusive muitas vezes batendo de frente com o partido dele, tenha se transfigurado tanto que chegue aqui completamente maluco, fora da casinha, né? Eu acho que nós temos que, aí não é fechar com o bloco, a gente não vai conseguir fechar com o bloco inteiro, envolvendo PSB, PDT e PCdoB, mas a gente pode conseguir fechar com um parlamentar aqui, o outro acolá, e cada voto é um voto. Eu não desperdiço voto, né? Até dentro do meu partido, né, que tinha umas confusões ali com um com o outro, tinha umas inimizades dentro do partido. Olha, já resolvemos tudo, já chamei todo mundo, vamos conversar, deixa o passado para lá, vamos para frente, porque cada voto é importante nesse momento. Bom. Desculpa, Guilherme. Nada. Reginaldo Arcuri? Não, eu acho que não temos mais do que cumprimentar as duas parlamentares pela energia, pela disposição que demonstram de enfrentar um conjunto de pautas tão difíceis e tão necessárias. Né? Dizer fundamentalmente que nós da Briga, que vamos estar permanentemente transmitindo aquilo que são as demandas técnicas da sociedade ao parlamento, que contamos exatamente com essa disposição do diálogo e do trabalho. E desejar toda boa sorte para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Marcelo? Só desejar muito boa sorte.
as duas e para todos que estão chegando. Então, leve essa mensagem a todos os colegas. Temos muitas esperanças que a coisa funcione, que vocês consigam vencer esse sistema que a gente conhece tão bem trabalhando no Congresso há tantos anos. Não será uma missão fácil, mas a gente viu hoje aqui que temos pessoas extremamente capacitadas para tentar romper esse sistema que há tanto tempo cria problemas nefastos para o nosso país. Muito boa sorte, obrigado por terem aceito o convite aqui hoje. Obrigada. Basicamente agradecer a todos os presentes, a Joyce, a Bia, sejam muito produtivas no mandato de vocês, contem com a Brig. A gente queria deixar um pedido e um convite. O pedido é que nos ajude com uma audiência com o ministro Moro, para que a gente possa já, a partir do momento que vocês acharem pertinente, esse diálogo, para que a gente se coloque totalmente à disposição, porque não há imposição, há construção. Se vocês, que são os mandatários, interpretarem que deve ser dessa forma, a gente vai cumprir e vamos fazer o nosso dever como determina a lei. E também fazer um convite para que a gente volte aqui ou nos 60 dias ou nos 200 dias, para que a gente possa rever tudo que foi dito e como o país vai estar e como a gente pode ajudar. Muitíssimo obrigado e vamos trabalhar. Pessoal, fim. Ó, deixa eu só despedir do meu público aqui. Ó, beijo pra vocês. Já eu tenho mais uma reuniãozinha aqui e daqui a pouco eu tô indo pra Frente Parlamentar da Agricultura. Tenho um almoço com a ministra Tereza Cristina e com os deputados da frente, trabalhando aqui pelo Brasil, tá bom? Presto contas pra vocês mais tarde. Tchau.